sou a Malu, hoje a gente tá começando mais um episódio da segunda temporada do Oficina Cast. E eu tô aqui com meu colega. Oi, meu nome é Juan e eu também sou aluno aqui da Oficina do Seu. E hoje a gente vai entrevistar a Amanda Mon. Você quer se apresentar pra gente? Vou me apresentar. Eu sou varginhense, artista visual e empreendedora, tenho uma loja aqui pertinho no bairro. E eu estou muito orgulhosa e honrada de sempre estar por você. Aí a gente tá. Então, a primeira pergunta é: quando você começou a trabalhar com desenho e como que foi o início do seu processo criativo? Olha, eu estudei design de moda e eu sempre amei desenhar, desde criança, desde sempre, desde 5 anos. E aí eu imaginava que eu seria professora de artes ou uma artista, assim, pensava que seria pintora, artista plástica. Mas aí quando eu fiz 15, 16 anos, eu resolvi estudar moda. E quando eu fui para a faculdade, aprendi as outras matérias de desenho, aprendi estampa, vi arte com outros olhos, eu decidi que eu ia fazer disso uma profissão. Então foi com 20 anos, desde quando eu me formei. Me formei com 20, fiz 21, dali umas semanas e já comecei a trabalhar com arte imediatamente. E o meu processo criativo, ele se dá de uma forma muito intuitiva. Eu desenho, eu escrevo, eu pinto coisas que meu coração pede. Coisas que eu gosto, coisas que eu colocaria na minha casa, que eu usaria, que eu carregaria como um produto. Então eu crio muito o que minha intuição grita pra mim, sabe? Sim. E claro, aí com as clientes me trazendo observações e comentários e coisas que elas gostam, aí eu começo também a criar para as pessoas que eu também gosto. Mas eu acho que é isso, assim, de coração e de intuição. Meu processo criativo parte desse lugar. Interessante. E como é o dia a dia de criar e viver da arte? O dia a dia é uma montanha-russa, mas é uma montanha-russa que eu escolhi, que eu gosto muito. Então, para funcionar, para dar certo, eu tenho uma rotina muito disciplinada, assim, muito organizada. Eu levo meu trabalho a sério como se fosse um trabalho tradicional, assim, como se eu fosse uma advogada. Então, eu acordo no mesmo horário todos os dias, eu trabalho até o meio-dia, eu faço um horário em casa ou na minha loja como se eu tivesse uma espécie de gestora, de chefe me olhando, que sou eu mesma. Então parece às vezes que porque a gente trabalha com arte tem uma vida super leve, que eu tô inspirada todo dia, não é assim. Tem um dia que eu só cuido da loja, só cuido das questões de empresa, tem outro dia que eu realmente pinto, que é a quarta-feira, que é um dia que eu só pinto quadros. Tem um dia que eu só fotografo, edito vídeo, penso em postagens para o Instagram. Tem um dia que eu só respondo mensagens de clientes, de pessoas novas que estão chegando. Então eu acho que é assim, uma rotina que precisa ser criativa, precisa ter a minha cara, mas precisa ter muita disciplina, sabe? Pra eu não me perder no caminho e por algum momento deixar de levar a sério, assim, o que eu faço. Eu faço arte, mas eu levo a sério, sabe? Essa brincadeira, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante em você também, que você faz crossfit, né? E a gente queria saber quando que você começou e por que isso é importante na sua vida. Olha, que legal! Adorei! Olha, eu comecei a fazer crossfit há 12 anos. Não, 11 anos, 2015. Porque, primeiro que eu era sedentária, eu não tinha uma relação com exercício, eu só pensava em fazer arte, eu só pensava em desenhar, ler, pintar, desenhar, ler. Eu falei, gente, eu acho que eu preciso cuidar do meu corpo. Então, assim, num certo momento eu falei, não, o esporte vai ter que entrar na minha vida. E tem que ser uma coisa que a gente gosta, né? Quando a gente tem uma vida criativa, trabalha com arte, ou tem uma visão de mundo criativa, não é qualquer coisa que encanta, não é qualquer lugar que a gente fica. Então a dança, eu sou apaixonada. O crossfit me pegou que ele é muito dinâmico. Sim. Cada aula é de um jeito, tem uma coisa da comunidade, de fazer amigos, conhecer pessoas, que eu gosto muito de gente, gosto muito de dar risada. Então não é só ir lá e fazer um esporte. Sim. Aí eu me apaixonei por isso, por ser dinâmico, por ter pessoas legais, por trazer uma outra camada para além do esporte. E porque meu corpo foi respondendo, e de repente eu falei, olha gente, essa artistinha pode ficar marombinha também, gostei. Vou nessa. E aí depois eu fiz várias outras coisas, dança, faço musculação, recentemente comecei a experimentar a luta. Sim. Eu acho que ela me traz musculatura e tônus para eu enfrentar a minha rotina, seguir disciplinada, isso que eu acabei de falar pro Juan. Respondendo a pergunta dele, acho que eu sinto que eu ganho uma musculatura corporal, assim, me deixa mais centrada, me ajuda a ter mais força, até para fazer meu trabalho. Muitas vezes eu preciso pintar de cócoras, carrego muitas telas,
subo escada, desço escada, eu vou sempre no moldureiro sozinha, então eu me sinto mais apta a ser uma artista atrevida e brava, assim, sabe? Realizando meus sonhos. Sim. Acho que eu adorei. Adorei a resposta. E o estilo de pintura que você faz é seu ou alguém te inspirou? Olha, apesar de vir tudo do coração, de intuição, muitas artistas e pessoas me inspiram. Não só arte, como pessoas que eu conheço mesmo. Pessoas que são familiares, ancestrais, pessoas que a gente gosta. Então, às vezes, uma cor que é a favorita de uma pessoa, uma avó, por exemplo. Aquilo de alguma forma influencia o que a gente vai escolher também. A minha mãe adora alaranjado, por exemplo. Então, eu sei que quando eu uso uma cor alaranjada, eu penso na minha mãe. Então, as inspirações, acho que elas partem de quem a gente é, do que a gente já viveu, de arte que a gente consome e da nossa intuição. Acho que é uma mistura de tudo. Mas eu tenho as minhas favoritas. Então, agora eu estou pintando abstratos numa série nova que chama Céu. E aí tem muito tom de rosa, lilás, azul. São cores que são as minhas favoritas. E recentemente eu coloquei o verde, que é uma cor que eu não curtia muito, mas que uma pessoa me falou para eu experimentar, uma cor ali, uma pessoa que eu confio, uma cor que não é tão familiar para mim, eu resolvi experimentar e colocar ali quase que em reverência a esse conselho de alguém que eu confio. Então, inspiração eu acho que é uma mistura de tudo, é um pouco do que a gente é e um pouco do que as pessoas que a gente admira gostam também, sabe? A gente faz um mix de tudo. E como que foi a ideia para criar a Brava Galeria? Ó, eu tinha um sonho de ter uma loja, e aí quando o shopping inaugurou, eu tive um quiosque lá. Não sei se vocês sabem ou viram. Eu acho que não. Faz muito tempo que o shopping inaugurou, já faz 10 anos. Eu acho que fez 10 anos. Aí foi a doida lá, botei um quiosque. Botei um dinheiro lá que eu nem podia, mas tive um quiosque. Durou 40 dias. Eu vi que a vida ia ser uma grande loucura, que a vibe ali não tem muito fit com o meu trabalho, porque o meu trabalho ele é um trabalho mais tranquilo, assim. Eu nasci no Sion. Pra mim, faria muito sentido ter uma loja no Sion. Exatamente onde eu nasci. Então eu ficava flertando com a ponta comercial do meu pai, que era ali onde é a casa deles, que era uma loja de frango assado, Cantinho de Minas. E aí eu fiz essa experiência no shopping e tive a certeza que a minha vibe era bairro mesmo, era de onde eu vim, um astral mais tranquilo. E aí eu cismei que eu queria ter uma loja no ponto dos meus pais, e a gente ficou planejando isso um tempo, porque era a profissão deles, eles não podiam mudar rapidamente. Aí alugaram um ponto para baixo, e eu fiquei com o ponto comercial deles, reformei a loja e inaugurei como loja M, que eram minhas iniciais, né? E durante um tempo comecei a cansar um pouco de tudo ser a AM, Amanda Mó, a tal da Amanda Mó, Amanda, no Instagram. Eu não sou essa Amanda Mó, essa marca, isso é uma marca, isso é um CNPJ. Sim. Eu sou muitas outras coisas para além disso, eu posso frustrar muitas pessoas que acreditam que eu sou só aquilo. Então, estava me limitando um pouco ter uma loja chamada AM, porque eu queria que a minha loja comportasse outros tipos de evento, outros artistas, outras experiências. E aí, foi em 2022, eu acho, talvez eu erre a data, porque eu tenho uma falha assim, não sou boa com números não, que eu fiz uma mentoria com uma pessoa que chama Rafa Capai, que é uma amiga, que é uma dica que eu já deixo aqui para pessoas do universo criativo, ela tem muito conteúdo gratuito na internet, e chama Espaçonave, a empresa dela, e ela é Rafa Capai. E aí ela me ajudou nessa transição. Eu tive um insight de tem que ter uma loja com outro nome, que era uma outra pegada, mas eu vou precisar de ajuda. Ela me ajudou a pensar isso. Pensar o que seria essa transição de loja M para o nome que não vinha. E um dia eu falei, cara, eu quero uma coisa impactante. Assim, eu sou muito brava. E a bravura, ela sempre me acompanhou para realizar meus sonhos. Eu sou muito desobediente. Não faz sentido eu morar em Varginha, ter uma loja aqui, trabalhar com arte. Mas é isso que eu quero, é esse osso que eu gosto de roer. Eu falei, brava, vou chamar... Só vai chamar braba, porque vão me perguntar, por que não brava? Vou chamar brava, Brava Galeria. E galeria porque eu queria expor mais meus quadros. Eu também já estava trazendo os quadros como o principal do meu trabalho, que hoje é o principal. Agora mesmo, antes de vir pra cá, eu estava de aventalzinho pintando. Então eu pinto vários quadros dentro da essência da minha nova série. Por um ano trabalho aquela série e vou extraindo fragmentos, estampas e criando produtos com aquelas pinturas. Então eu achava que tinha que ter um nome mais didático para mostrar que o quadro, que as pinturas são o coração do meu negócio. E aí eu pensei isso, Brava Galeria. E aí eu vou falar uma curiosidade que eu acho legal de falar aqui, que até hoje muitas pessoas não entendem, que é uma loja, como é que funciona, que é uma galeria.
E eu sinto que eu vou ser eternamente uma pessoa que não vai ser compreendida por todos. E tá tudo certo, entende? Eu já sofri muito por isso. Nossa, mudei o nome, não vou entender, a minha loja só abre à tarde, é uma loja de bairro. Eu respondo 1000 perguntas, vai ser a vida inteira assim. Por que Anuncion? Por que Varginha? Por que Brava? Por que Galeria? Por que só à tarde? Por que isso, gente? Porque sim. Então, assim, entendam, desfrutem, conheçam. E vai ser assim, é diferente mesmo. A gente que tem essa cabeça das artes não cabe em todos os espaços, sabe? Sim. E a Brava tá aí, resistência. E eu falo que eu vou insistir até quando fizer sentido pra mim. Pode ser que um belo dia eu fale, gente, fui. Mas por enquanto faz muito sentido. Muito. Então, eu tô roendo esse ossinho. E pra finalizar, você quer deixar algum recado, uma mensagem para os jovens artistas? Quero deixar uma mensagem para os jovens artistas. Que eles escutem seu desejo profundo de criação, de colocar sua arte no mundo, que eles acreditam, seja música, dança, poema, pintura, desenho, o que eles produzirem, que isso fique sempre como uma prioridade na vida, seja como ofício principal, o plano B, o plano C, o plano D, mas que não deixem de produzir e se conectar com a arte. Que se tem amigo artista, fortaleça todas as cenas artísticas da cidade, de onde viver. Eu tenho um amigo que canta, ele vai se apresentar, eu vou. Eu tenho um amigo que vai participar de um sarau, tenho um amigo que vai rimar, eu vou. Então fortaleça todos os amigos que produzem arte de qualquer ordem. Porque quanto mais a gente fortalece, mais a gente recebe também quando a gente produz. E a arte é o antídoto para a vida, assim. Eu não vejo sentido na vida se a gente não tiver contato com a arte. E todo mundo tem um artistinha aqui dentro. Isso aí, pode ter certeza. Alguma coisa a gente sabe produzir, gosta. Então façam isso, coloquem isso no mundo, porque o mundo fica muito melhor com isso sendo compartilhado. Só uma perguntinha bônus, Amanda. Eu queria que você contasse para os meninos uma história de que quando a sua carreira chegou num ponto onde você poderia ter ampliado, crescido e ganhado o mundo, você fez uma escolha. E aí eu queria que você contasse para eles o que foi isso, o que te motivou a fazer essa escolha, como que foi esse momento, assim. Interessante, essa pergunta é muito legal. Eu acho que tem sempre um momento, especialmente na carreira do empreendedorismo, que a gente se vê diante de uma porta difícil de decidir se a gente entra ou pula fora, sabe? E eu me vi, assim, em alguns momentos diante dessa porta, e o que me fez pular fora foi uma completa desconexão com quem eu sou, assim, com a minha essência, e isso pode parecer muito romântico e uma grande coisa floreada, mas pra mim não foi assim. Quando eu tive a porta mais oportuna de crescer, de pensar em virar franquia, de expandir, de ter outras lojas, eu era a pessoa mais estressada e infeliz. Então eu estava na minha pior versão. E quando eu me desconecto muito mesmo de quem eu sou, do propósito, do impacto que eu posso ter na minha cidade, eu sei que eu vou para um lugar que talvez não seja meu. Então, talvez é uma coisa muito pessoal, porque para muita gente faz sentido que ela expanda e vá para longe de onde ela veio. Para mim, como eu tô tendo o privilégio de responder essa pergunta muito boa, para mim não faz sentido me desconectar do lugar de onde eu vim, da cidade onde eu moro, e eu acho tão massa morar aqui, sabe? Eu adoro responder essa pergunta, assim, as pessoas realmente, algumas não compreendem. Para mim faz tanto sentido. Cheguei aqui em 3 minutos, moro aqui, né, praticamente no Sion, Minas Gerais, vim rapidinho. Minha loja é aqui no bairro, tô conversando com os meninos aqui, e isso pra mim é tão especial, é tão importante, talvez até mais do que se eu estivesse lá em São Paulo gravando no estúdio, um podcast, entende? Então eu acho que é muito pessoal, pra mim isso aqui tem muito sentido, pra mim tá fincado com o pé aqui tem muito sentido, porque a hora que eu preciso voar, eu vou, mas eu volto. E eu sinto que é importante para algumas pessoas do meu lugar, da minha base, terem referências assim. Porque quando eu vejo alguém com um discurso parecido com o meu, me inspira muito. Quando eu vejo um documentário, um filme, conheço uma pessoa na minha cidade, em outra cidade, que tem esse propósito, eu falo, ai que bom, não é porque eu tenho preguiça de me mudar para São Paulo, então tá tudo bem. Não é porque eu não quero ser uma acumuladora de bens materiais, tá tudo bem eu estar satisfeita com isso aqui, achar que isso tem sentido. Eu acho que é olhar pra quem a gente é, assim. Aí eu olho meu pai e minha mãe, pra gente fazer uma musculação aqui 2 vezes por semana, pra minha loja perto da minha casa, eu falo, é isso, minha vida é essa. A gente impacta o mundo pela internet, pelo podcast, que eu também tenho um podcast,
Outras pessoas ouvem, acessam pelas viagens, por projetos, mas eu sei que tá aqui, com o pé fincado aqui, não tem entrado nas portas de voar, crescer, ser mais dentro dos olhos de outras pessoas, pra mim teve mais valor. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Que bom. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Foi muito especial ter você aqui. Muita gente aqui gosta de você. Então, eu queria agradecer você por ter vindo, para os colegas que estão aqui, para a equipe, né, que é a Ana. E para quem está assistindo também, vão conferir os nossos outros episódios. E um beijo. Obrigada. Bem. Tá faltando, pô. Mandar um salve. Salve, rapaziada. Não esquece, viado.